Não importa se você gosta de futebol, você pode torcer pro Corinthians, você pode ser anti-corintiano, não interessa. Não dá para ser indiferente a esse clube. E boa parte disso se deve por quê? Pelo sucesso do marketing esportivo deles. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Márcio Alcântara, você está no Marketing Autoridade, vai! Primeiro de tudo, é importante deixar claro que esse não é um vídeo sobre ódio ao Corinthians e não é um vídeo sobre clubismo, bairrismo, nada disso. Eu mesmo sou São Paulino, mas eu gosto, acima de tudo, de marketing e de esporte. E é disso que eu tô falando aqui, marketing esportivo. Então, e por que então eu resolvi falar do Corinthians? Porque o Corinthians é icônico. O marketing do Corinthians, ele tem fatores que os outros não têm. Mesmo o Flamengo, hein? O Flamengo consegue ser ainda maior que o Corinthians em termos de tamanho de torcida e também é bastante competitivo e tal. Tá em alta hoje em dia, o time tá jogando pra caramba. Mesmo o Flamengo, em termos de marketing, em termos de engajamento de torcida, não faz o que o Corinthians faz. E nós vamos falar brevemente aqui sobre isso nesse vídeo. Vamos lá. Ah, tá. Lembrando de uma coisa, também é importante dizer que esse não é um vídeo sobre gestão. Se o Corinthians está devendo, se o Corinthians roubou dinheiro, o estádio, sei lá, se está pagando em dia, não, tem nada a ver com isso. Estou falando de marketing. Marketing o que é? Ações promovidas pelo clube, pelos profissionais de marketing relacionados ao clube, para promover venda. Aí venda, conversão, isso pode ser um monte de coisa, pode ser captação de torcedor, captação de jogador, captação de recurso, estampar camisa, construir. Construir estádio tem a ver com marketing, mas nenhuma polêmica a gente vai entrar aqui desse tipo, beleza? Demorou? Também tem alguns clubes brasileiros que fizeram ações interessantes, é claro, vários momentos. O Vitória, por exemplo, alguns anos atrás, fez uma ação na camisa para incentivar a doação de sangue, que as barrinhas da camisa iam subindo conforme o nível de doação de sangue. Puta, legal pra caramba, ação bonita, ganhou prêmio. O Palmeiras também fez ações interessantes para promover o Avante, né? Na época eles estavam precisando de associados ao clube deles lá, então fizeram ações interessantes. O São Paulo já fez ação interessante, mas nada assim muito grande. O São Paulo, a bem da verdade, em termos de marketing, tem nada muito memorável, tá? O Atlético Mineiro vive contratando jogador de nome, o que promove venda de camisa, o que promove torcedor em estádio. Recentemente trouxeram o Hulk, não deu lá muito certo, mas pô, em termos de marketing, claro que também é uma ação desportiva essa, mas em termos de marketing, pô, tá assertivo, um jogador que foi de seleção, um jogador que jogou Copa, um jogador que estava no exterior, famoso, conhecido, trouxe esse cara lá, isso também é marketing, tá? Alguns clubes fizeram filmes, o Corinthians mesmo, o São Paulo tem filme da conquista do Mundial, tem sobre o Rogério Ceni, foi feito muita coisa na época, quando o Rogério ainda estava no São Paulo, quando ele fez o 100º gol, teve muita coisa interessante, mas eu tô falando de um nível acima, umas paradas mais bem feitas. Fora do Brasil, podemos ressaltar, aqui na América do Sul, se você tiver que pensar num estádio icônico, tem dois. Eu diria que o Maracanã é icônico, não é mais o maior, é enorme, mas não é mais o maior, né? Foi o maior do mundo por muito tempo, mas ele ainda é icônico. Você vai nos Estados Unidos, ele é um fator, ele é uma parada dos Estados Unidos, você pensa no Maracanã. E a Bombonera, vamos falar a verdade, a Bombonera ele é um estádio, né? Eu tenho vontade de conhecer, eu não conheço, mas irei. Mas a Bombonera, para os argentinos, é bem legal também. Agora, fora do Brasil, conhecer estádio é muitas vezes um passeio. Muitas vezes você vai por exemplo, você vai para Barcelona, conhecer lá o Camp Nou, tem uma baita de uma loja, essa loja eu conheci, tem a experiência lá dentro, pra você conhecer o vestiário, conhecer as coisas. Isso tem no Milan, tem um monte de lugar. Então isso também é parte do marketing. No Brasil isso não é tão forte, eu já ouvi falar, eu fui no Museu do Futebol lá do Pacaembu, mas isso não é relacionado a nenhum clube. Eu já ouvi falar de algumas ações, mas não tem nenhuma icônica, não tem uma ação contínua de um clube de futebol brasileiro que você, nossa, falou de marketing esportivo, eu lembro desse aqui. Não tem isso não. E tem ações de marketing que nem vale a pena trazer aqui, que acaba entrando no ramo da polêmica, que são as questões de transmissão. Por exemplo, o Flá TV, ou também teve uma TV do Corinthians. Então tá tendo todo um lance agora de transmissão pelo Facebook, briga com as emissoras e tal, que tá relacionado a marketing, mas é mais comercial, tá relacionado ao setor comercial. Isso é um problema que eu vou criticar.
que é o seguinte, no Brasil, um problema do marketing esportivo é o setor de marketing, muitas vezes ele é também um setor comercial. Eles deveriam ser duas coisas separadas, mas eles acabam fazendo os dois. E isso desprofissionaliza o resultado, tá? Isso é uma coisa que acontece muito. Agora, esse lance de transmissão tá muito mais relacionado a comercial. Agora, vamos lá. Disso tudo que eu falei, nada se compara, na minha opinião, a minha experiência, o que eu vejo acontecer na torcida do Coringa. O Corinthians. Os gamados, diriam. Mas vamos lá. O Corinthians é a quarta maior torcida do mundo. No Brasil, perde pro Flamengo somente. Mas essa torcida, em termos de engajamento, nós temos outros exemplos. Ó, a torcida do Grêmio é engajada pra caramba, tem um monte. Mas a do Corinthians, meu amigo, não compara, vai. Vamos dizer a verdade. Os corintianos estão outro nível. Você não consegue nem discutir futebol com eles, a maioria, né? Você vai discutir, falar sobre termo técnico de futebol, não. O Corinthians é sempre lá em cima, tal, foi roubado, não foi roubado. Calma, peraí, tô falando de esporte, não tô falando do clube. Os melhores gritos de torcida e as histórias mais malucas de nego que vende a casa pra ir ver jogo do Corinthians, pra ver coisa assim, sempre é Corinthians. Deve ter de todos, mas sempre é do Corinthians que a gente ouve mais. Quando você vê uma entrevista de um cara que queria ver o jogo do Corinthians e vendeu tudo e pegou um ônibus e ultrapassou fronteira para o jogo, é um corintiano. Cara, esse engajamento, o nível de devoção do torcedor pro Corinthians, eles tiram da caixinha de entretenimento e eles colocam na caixinha vida. Ó, tem a minha vida e o Corinthians está nessa caixinha da vida aqui. Eu, pessoalmente, até por não ser corintiano, isso traz alguns problemas em alguns momentos, mas eu falo isso lá mais pra frente. Mas o fato é, isso é, em termos de marketing, isso é rentável, dá dinheiro. O clube ganha com isso. Nos anos 80, quando o governo, se você não lembra, nós vivemos uma ditadura militar durante muito tempo e tinha muita restrição de um monte de coisa. Mas nos anos 80 foi permitido colocar patrocínio nas camisas de futebol. E no começo o Corinthians teve dificuldade. Eles já eram uma torcida grande e devotada, mas eles tiveram dificuldade. O Corinthians, durante muito tempo, comercialmente, foi um problema. Quando eles conseguiram, quando eles deslanchou, aí eles souberam uma forma inteligente de usar esse engajamento da torcida. Você falou, se a gente fizer essa torcida fervilhar, eles vão consumir naturalmente entre eles. E o clube está ganhando com isso. Depois dessa dificuldade inicial, o Corinthians sempre teve patrocinador master. Coisa que, por exemplo, na data de gravação aqui, o São Paulo, que é o meu clube, não tá bem. Não tá bem de patrocínio master. Ele tem lá vários apoiadores pequenos, mas o principal que estampa a camisa não tá fechado. E o Corinthians foi o clube que teve menos dificuldade com isso. Por quê? Torcida engajada. E aí também tem o outro fator. Não sendo tonta e sabendo desses fatores, a Nike patrocina o Corinthians. E a Nike patrocina poucos clubes. É difícil, a Nike escolhe. Vamos ser, a bem da verdade, a Nike é a primeira que escolhe quem ela quer patrocinar. Alguns Adidas consegue negociar, como por exemplo, ela pegou o Messi Adidas, né? Cristiano Ronaldo é Nike, Messi é Adidas. E alguns Adidas saem na frente, mas a bem da verdade a primeira escolha de todo mundo é a Nike. E o Corinthians é um clube brasileiro que tem a Nike. O Corinthians já teve TV própria, deve existir ainda em alguma versão, assim, canal de YouTube e etc, mas milhares. Documentário, milhares. Coisas informativas sobre o Corinthians, um monte. O Corinthians já teve rádio, agência de marketing, farmácia do Corinthians, linha de carne e agora, recentemente, acabaram de fazer um posto do Timão lá do lado do estádio deles. Existe uma franquia de varejo de produtos do Corinthians, o poderoso Timão, já foi case de sucesso, talvez hoje esteja sofrendo devido ao que a gente está enfrentando, mas já tem muitas unidades para todo lado e fez uma coisa muito bem, que eu tenho que levantar aqui. Contratação evento. Muitos clubes, quando contratam uma camisa, contratam uma camisa de peso, uma pessoa de peso e repatria, né, não sabe muito bem como ativar isso e faz de uma forma mais discreta. Por exemplo, Daniel Alves, quando veio para São Paulo, teve uma coisinha lá, um coquetel, qualquer coisa assim, uma apresentação, mas não foi igual do Pato. O Pato, quando foi pro Corinthians, Pato era manchete. Os caras fizeram uma baita de uma assessoria de imprensa e exploraram isso nas lojas, nos sites, todo lado. Vendeu camisa do Pato pra caramba. O Pato não desempenhou no Corinthians. Depois foi pro São Paulo e tal, mas ele não desempenhou. Só que trazer ele, eles transformam num evento. E quando trouxe o Ronaldo lá atrás, então? Você lembra? Já faz uns 10 anos atrás? Acho que até mais, talvez.
Mas quando trouxe o Ronaldo, meu irmão, aquilo, você imagina, calcula o que vendeu de camisa naquela época. Pagou a transferência do cara. E teve aquele momento até um pouco engraçado, quando o Corinthians se deu conta, que eu saiba, o único, talvez tenha outro, mas que eu saiba o único, se deu conta do tamanho do mercado chinês e precisava emplacar o Corinthians lá, porque lá tem venda. O chinês adora, o asiático, de forma geral, adora futebol também. Então, pô, a gente precisa pegar esse mercado. E os caras foram lá e contrataram o Zizal. Lembra dele? Cara, que isso é marketing puro, marketing e comercial, mas isso é uma ação que surgiu com certeza de uma conversa, um brainstorm de marketing ali, como expandir num mercado virgem de Brasil, né? E agora a gente entra em duas coisas principais, que é o que me motivou a gravar esse vídeo. A primeira delas, não tem como não enaltecer a beleza dessa campanha, e ela só poderia acontecer no Corinthians, que foi a República Popular do Corinthians, em 2012. Se você não sabe, o Corinthians fez uma campanha com uma agência grande de marketing, chamada FNASCA, e chamada República Popular do Corinthians, ou seja, eles falaram, cara, nossa torcida é tão grande que, se eu não me engano, são 30 milhões de torcedores, que é como de 30 a 40, né? Que é como se nós fôssemos uma nação corintiana, eles sempre falaram isso, né? Então vamos transformar isso numa nação mesmo, vamos vender como se fosse uma nação. Por isso eles criaram a República Popular do Corinthians. E eles fizeram passaporte físico para eles levarem no jogo e ganhar carimbo de jogo. Eles tinham os embaixadores, filmes motivacionais, e essa campanha ganhou vários prêmios. Foi muito bonita, muito bem feita, muito bem executada. Coisa linda de admirar, assim, como marqueteiro, tá? Não é um torcedor aqui falando, não. Isso me leva para um segundo, alguns anos antes ainda, que eu pessoalmente fiquei feliz quando eu soube que o Corinthians foi rebaixado em 2007. Em 2007 o Corinthians foi rebaixado. Eu como São Paulino, que engraçado, rebaixou, que coisa. Mal sabia eu que se eles não tivessem sido rebaixados, eles não teriam feito a incrível campanha que nasceu naturalmente da própria torcida, instantaneamente com o rebaixamento, que é o Eu Nunca Vou Te Abandonar. E os caras vendiam um kit do Eu Nunca Vou Te Abandonar. A campanha em campo foi espetacular. Os caras foram campeões, se eu não me engano, invictos e com estádios cheios na segunda divisão. E eles estruturaram o clube. E se isso não tivesse acontecido, eles não teriam sido campeões da Libertadores e Mundiais dali a alguns anos. É muito provável que essas coisas estejam associadas. E, mais uma vez, digno de... Porra, que foda! Aí, depois... Essas campanhas são para selar, parabéns, troféu marketing esportivo para vocês. Aí, é claro, tem um monte de outras coisas. Já fizeram igreja para São Jorge, que é o padroeiro do clube. Quando estava construindo o estádio, eles pegavam a terra, supostamente, a terra onde estava construindo, fizeram um kit vendendo a terra do lugar onde vai ser o estádio do Corinthians. E vendeu isso para internet, compra a terra. Cara, que torcida. E já teve um projeto de partido corintiano, partido político. Mas... infelizmente, o marketing esportivo tem algumas miopias. Por quê? Isso, primeiro, que mistura com política. O marketing esportivo está ligado à politicagem interna do clube, não é só a beleza da apresentação em campo, né? Não é só o esporte. E dentro lá, o marketing e o comercial se misturam. Então, é claro, o marketing e o comercial, eles são aliados, devem estar juntos dentro de empresas, mas eles devem ser setores separados, cada um defendendo o seu lado. E no marketing esportivo, essas coisas, normalmente elas se misturam, são o mesmo setor. Isso gera alguns problemas, como um marketing esportivo não tão bem feito no Brasil. Isso é um efeito brasileiro, tá? E outro problema do marketing esportivo uma coisa é amar o esporte e torcer por um clube. Outra coisa é amar um clube de forma incondicional. Por vezes, a paixão por um clube extravasa o bom senso, isso gera muita violência e muitos problemas, né? Incompreensão, né? Vizinho, irmãos, brigam, futebol, cara. Futebol tinha que ser entretenimento, diversão. Era para os clubes irem de mão dadas assistir o jogo e, putz, perdeu, que droga, o nego da facada um no outro, é um absurdo. E mesmo que essas pessoas não queiram enxergar isso, no fim, todo clube é uma empresa com fim lucrativo, todo clube. Se isso não fosse verdade, o craque do time nunca seria vendido, e normalmente ele é o primeiro a ser vendido. Por quê?
ele é lucrativo, ele enche o bolso de quem tem influência política lá dentro. Bom, no futebol, muitas vezes o produto é você. Então ama, torce, faz tudo, só não compromete a sua inteligência com isso. Demorou? Então me diz aqui nos comentários o que você achou dessas ações, já conhecia elas, alguma te surpreendeu? O que você acha do marketing do Corinthians? Tem algum outro clube que merecia ter sido citado? Tem algum outro clube que faz um marketing tão bem feito quanto esse? Espera aí seu comentário. Valeu, um abraço, tchau, tchau, show!